A verdade é que o corona veio para mostrar o quanto de farsa existe dentro da prática religiosa. Maluco do céu, é sobre esse assunto que a gente vai falar. Pra quem me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, planeta evangélico, mundo gospel, galera dos botecos de aleluia. O contexto neopentecostal, os calvinistas, os arminianos. Espírito maligno! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem e eu continuo, claro, sentado nessa cadeira aqui, trazendo alguma coisa para você analisar e pensar, porque nem tudo que aparenta é verdade. Amém! Nos bastidores as coisas são um pouquinho pior do que a gente imagina. A verdade é que com a pandemia caiu por terra muitos discursos, de cura, de maravilhas, de sinais, abrindo assim uma fissura no fundamentalismo religioso. E o corona veio sim para mostrar o quanto de farsa existe nesse contexto, nessa prática religiosa, a qual vinha ganhando, estava a 1 milhão por hora. De repente tiveram que puxar os freios de mão e o negócio se rastejou ao ponto de sumir alguns curandeiros evangélicos. Os pastores que prometiam curas e mais curas. Vai queimar no inferno! Aonde estão esses caras? Alguém aí pode me ajudar a dizer aonde se esconderam essa turma? Até porque no meu Facebook eu não vejo mais propaganda de curas e milagres. Maluco, o negócio pegou pesado pra cima dessa gente. A verdade é que a liderança religiosa, ela é composta de muitos falsos. E o corona trouxe a hipocrisia de muita gente. E eu tenho uma notícia aqui que talvez você não vai gostar. A fé, maluco, ela não imuniza o ser humano do corona. E detalhe, também não vai imunizar essa gente que mentiu, prometeram curas e mais curas, também ela não vai imunizar também vocês das críticas. A palavra Deus, ele alimenta o ser humano, isso é inevitável. Agora você ter uma consciência que precisa se cuidar, aí já é outra história. Aí entra aquela questão assim, a fé e a inteligência precisam andar juntas. Alguns líderes, não todos, estão literalmente desesperados. Eu vou dizer líderes para não chamar aqui de cães gulosos, falsos profetas, homens que estão só de olho na grana, naquilo que a igreja, a fé sua pode, trazer às suas contas, os seus bolsos. Esses estão desesperados, principalmente no estado de Santa Catarina. Maluco, eu tenho recebido alguns áudios aqui que não teria, eu levaria aqui inúmeros vídeos largando áudios de pastores que estão literalmente abrindo o jogo para os seus liderados, os seus obreiros, os seus pastores auxiliares, querendo que o negócio continue na mesma pegada. Como todos sabem, o governador do estado de Santa Catarina mandou fechar tudo até segunda-feira às 6 horas. 2 finais de semanas aí, Lockdown total. Lógico, tem algumas cidades que ainda estão, desobedecendo, mas enfim, a ordem é essa. E quem precisa dar exemplo é a própria igreja. Mas existe uma lei que dá liberdade de culto, não sei o quê. Cara, aonde existe aglomeração está fora. Primeiro porque não estão cumprindo com o básico, o mínimo do cristianismo, que é amar o próximo, Se você ama o próximo, você não vai querer vê-lo ele doente, e assim por diante. E isso causou um certo desespero na pastorada, e que, olha, velho, eu tenho recebido aqui inúmeros áudios de pastores desesperados, mandando recado, áudio para os seus liderados, pastores auxiliares, que a coisa precisa continuar, a arrecadação precisa continuar. Eu vou largar um áudio aqui só para você entender. Esse áudio que eu vou largar aqui é de um pastor presidente aí bem conhecido no contexto assembleiano da cidade de Gaspar. Ele manda um recado para todo mundo ficar em casa e meio sutilmente ele pede que não esqueçam dos dízimos. Olha só, se liga. Meus amados irmãos, dirigentes de congregações, paz do Senhor Jesus, seguinte, conforme o decreto do nosso excelentíssimo governador do estado, Carlos Moisés, foi decretado lockdown no estado de Santa Catarina. Então, de hoje à meia-noite, à segunda-feira, 6 horas da manhã, estão proibidas todas as atividades, inclusive nossos cultos. Porém, você pode fazer a sua live
lá na congregação ou na sua casa, entendeu? Só que no final de semana nós não teremos o culto então, porém, de segunda-feira às 6 horas até sexta-feira de meia-noite as atividades são normais, os cultos inclusive, então todos os trabalhos estão suspensos final de semana, tá? Porém, meus irmãos, quando você fazer a live de uma maneira muito discreta, incentiva os nossos irmãos. Ó, de uma maneira muito discreta, entendeu? De uma maneira muito discreta, incentive os nossos irmãos A devolver os dízimos, as contribuições, missão, né? A devolver os dízimos, as contribuições e a missão. Isso é devolver o dízimo, eles acreditam, né, nessa ideia. Mas, cara... Fala sobre as suas obrigações financeiras, não fala de dízimo nem de missão. Não fala de dízimo nem de missão, fala das suas obrigações financeiras. Tá bom? Deus abençoe. Infelizmente temos que obedecer, né? Ordem, lei Mínimo. não se discute, lei se cumpre. Valeu? E ora. Lei não se discute, lei se cumpre. A verdade é que eles estão preocupados com as arrecadações e também não querem dar, né, a cara a bater na cara dura, né, em outras palavras, impedir as ofertas nas lives. Maluco, eu fico pensando assim, o desespero que está batendo na vida desses cidadãos aí. Esse aqui ainda teve uma coerência, né, de entender que é uma lei não se discute, tem que ser cumprida, né, mas e quantos outros estão transgredindo a lei? É o exemplo até do próprio Silas Malafaia. Por quê? Porque esses caras precisam manter os seus luxos, né, os seus carrões, as suas casas. Outra coisa, todos eles têm planos de saúde. A maioria desses pastores aí tem planos de saúde. Então qualquer coisa que venha acontecer com ele, com a família, eles vão ser atendidos nos melhores hospitais, com os melhores profissionais do ramo. E você que não tem plano de saúde e banca eles? E você, pai e mãe, que tira dinheiro da mesa, da comida, do presentinho para o filho e dá de oferta a eles? Se chegar a acontecer dessa doença pegar alguém da família, aonde vocês vão procurar? É óbvio que será no SUS, enfrentar filas e com certeza, assim como muitos já aconteceu, acabam, né, não suportando, não vencendo a enfermidade, a doença ali, acabam partindo desse plano para outro plano. É de se pensar, analisar até que ponto vale a pena dar ouvido a essa corja de gente. Que ele deixa bem claro, irmãos, vamos pedir, né, meio sutil assim, vamos pedir discretamente o dízimo para que os irmãos devolvam o dízimo e a oferta. A única preocupação dessa gente nessa pandemia é se manterem em cima da fé do povo. Dinheiro, essa é a verdade. E é bom dizer que eu recebi um outro comentário, né, que inclusive vou ler para vocês aqui, que diz assim, ó: pegando um gancho nesse assunto, Zaio, aqui na nossa região, o Alto Vale Catarinense, também envolvendo aí o contexto catarinense, o que acontece é o seguinte: uma vez que as restrições de isolamento começaram sexta-feira às 23 horas e vai até segunda às 6, os hipócritas estão transferindo os cultos de sábado e domingo para quinta e sexta, e os cultos das quinta da vitória transformando em terça da vitória, ou seja, remanejando os dias de cultos. Para quê? Para que seja garantido não só a aglomeração, mas a oferta e os dízimos pegarem em mão, para que o povo leve até eles. Porque é muito mais fácil persuadir o povo a dar dinheiro pessoalmente do que numa live, né? Numa live eles têm que se adaptar para não receber cajadada uma atrás da outra. Mas quando é, né, aglomeração, eles conseguem persuadir melhor. Então eles estão tentando remanejar, né, uma verdadeira palhaçada. E não me venha com histórias, Zaio, mas isso aí é porque existe a ordem de fechamento final de semana para bares, restaurantes, hotéis e festas, aglomerações escondidas. E eu pergunto, se remanejar os dias de cultos, né, do domingo passando pro meio de semana, é o quê? É aglomeração do mesmo jeito, da mesma forma. E essas igrejas que estarão fazendo esse tipo de coisa, mudando os dias de cultos, vão provocar um lockdown semanal. E aí vão dizer que é o diabo perseguindo a igreja. Perseguição aos evangélicos, né? Mas estão provocando. Remanejar os cultos de domingo para o meio de semana não é uma estratégia para você cultuar a Deus, não. Isso
isso aí pode ter certeza, é uma estratégia para provocar mais tumulto com relação a essa crise que estamos vivendo no nosso Brasil e no mundo. E não adianta argumentar, dizer que é liberdade religiosa, que tem liberdade. Se tivesse liberdade, estava proibido bares, restaurantes no final de semana e igrejas não. Não, está proibido é aglomeração. E eu encerro o vídeo dizendo o seguinte: o vírus agradece esse remanejamento pastoral das reuniões, com certeza, pois afinal o decreto é para evitar aglomerações no final de semana, justamente porque as igrejas se reúnem no final de semana. Infelizmente, essa ideia do brasileiro e o seu jeitinho aí, cara, vai provocar outras reações aí e depois não adianta chorar. E não me argumente sobre a ideia de que os evangélicos, os cristãos estão sendo perseguidos, porque não existe perseguição no Brasil. O que existe é um cuidado das autoridades em cima desse alastramento desse vírus que veio para destruir muitas vidas e famílias aí. A gente é prova disso. Eu no começo não dava muita moral, mas hoje, depois de eu ter visto famílias, né, os meus familiares sendo afetados por esse problema, o negócio ficou um pouco mais preocupante, sim, e eu preciso fazer a minha parte. Não adianta mudar o dia da aglomeração porque o vírus vai agradecer e depois não adianta chorar. E perseguição no Brasil não existe. Tira isso da sua cabeça. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, se inscreva no canal, ajuda a divulgar esse vídeo aí. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.